Estamos em frente do Rio Gilão. Basta isto para se perceber que estamos aqui em Tavira. Noutros programas falei já das antigas cidades algarvias. Falei de Silves, de Lagos, de Faro, de Lolé. Bom, e hoje é a vez de uma cidade que durante muitos séculos foi a principal povoação do Algarve, a mais importante, a mais prestigiosa, a mais ativa, Tavira. Isso depois mudou por várias razões, mas foi séculos o primeiro membro do reino do Algarve. O passado é muito longo, passaram por aqui fenícios, há vestígios, estiveram aqui gregos, estiveram depois aqui os romanos, e estiveram aqui muito tempo. Depois vieram os bárbaros por pouco tempo. Quem esteve um período mais prolongado foram os árabes, os sarracenos. Eles chegaram aqui no ano de 700 e pouco, que eles chegaram à Península em 711, e isto não é longe, portanto estou conhecido em 712 ou 13 ou 14, já eles estavam aqui em Tavira e estiveram aqui até à conquista definitiva do Algarve no tempo do rei Dom Afonso III. Tavira foi uma importante cidade moura até 1242. Nesse ano foi conquistada pelos cristãos. Mas é realmente um longo período. Desse período há uma lembrança que ficou e que é realmente muito curiosa, muito curiosa. Chamam-lhe hoje o Vaso de Tavira. Bom, é uma peça que não é grande, tem 30 ou 40 centímetros, de barro vermelho, mas que na parte de cima está ornamentada por pequenas figuras, esculturazinhas de barro, que representam pessoas humanas, cavaleiros, animais. Esse conjunto é realmente harmonioso e a peça, que é única, nunca apareceu uma coisa daquelas, é uma prova da perícia dos muçulmanos no tratamento cerâmico. A peça por agora é pouco conhecida, porque está fechada a 7 chaves, mas enfim, espera-se a abertura do museu aqui em Tavira, e em que essa peça é uma espécie de joia da coroa. Também não sei se uma peça justifica o museu, mas enfim, é a maneira de nós a podermos ver e falar com mais conhecimento de causa. A história cristã de Tavira começa com a tradição, lenda, não sei se é verdade, alguma verdade tem, dos 7 cavaleiros. Aliás, 6 cavaleiros e um embarcador. Era uma altura em que havia uma trégua, quer dizer, um acordo segundo o qual ninguém podia fazer guerra a ninguém, estavam em paz o reino de Tavira e os reinos cristãos. Estavam em paz, mas 6 cavaleiros cristãos, acompanhados com um mercador também cristão, foram até às portas da cidade. O pretexto que eles davam é que iam caçar os mouros. Não acreditaram, caíram sobre eles e, como eram mais numerosos, mataram-nos. Mataram os 7 cavaleiros. Eram da Ordem de Santiago. Pai Pérez Correia, que era o mestre da Ordem, quando recebeu essa notícia, juntou todas as forças de que dispunha, marchou para o Algarve e, de surpresa, entrou na cidade, tinha as portas abertas e matou tudo quanto mexia, morreu. É claro que dessas chacinas resultavam sempre gravíssimos prejuízos. A cidade entrou num período de decadência
mas não tardou a ser repovoada, em parte por mouros, em parte por cristãos, enfim, e voltou a ser uma cidade ativa. Paio Pérez Correia, logo na altura da conquista, transformou a mesquita em igreja matriz, é a igreja de Santa Maria do Castelo, que é um belo monumento, como podem ver. E pôs as lápides referentes aos 7 cavaleiros mortos, uma homenagem que prova que alguma verdade há nessa história. É claro que depois do extermínio, Tavira conhece um período triste, mas o facto de ser a cidade portuguesa mais próxima do norte da África permitiu uma rápida recuperação. Instalaram-se logo ali muitos mercadores, muitos deles judeus, e foram eles que ativaram a venda dos principais produtos. Era realmente o peixe, pescado, ou em conservas, ou sal. Havia ali salinas, e isso permitia salgar grandes quantidades de peixe, metiam em barricas e exportavam para longe. Havia mel, um mel excelente, que ainda já vale a pena comprar mel em Tavira. E esses negócios todos permitiram que Tavira voltasse rapidamente a ser uma ativa cidade mercantil. Depois da conquista de Ceuta, que foi, como sabem, em 1415, a importância de Tavira redobrou, porque Tavira era o porto de mar de onde se fazia o contacto com Ceuta. Esse contacto era permanente. Eram homens que iam, guerreiros, eram alimentos, era tudo que tinha que ir para Ceuta e embarcava ali. A cidade era, além disso, uma base naval das armadas de galés que Portugal mantinha no mar contra os corsários. A sede era ali, era dali que os navios partiam, era ali que chegavam. Era ali um hospital onde se iam curar as pessoas doentes ou feridas em Ceuta e não sabemos, mas com uma grande probabilidade, quando Camões chegou ferido porque arrebentou o ouvido de bronze de um canhão e a escumalha levou-lhe o globo ocular, recebeu o tratamento, certamente no hospital de Tavira, porque não havia outro hospital no Algarve. Foi aqui em Tavira que o rei Dom João I desembarcou no regresso de Ceuta e foi aqui numa cerimónia que ele nomeou duques. O Dom Pedro nomeou o Duque de Coimbra e o infante Dom Henrique nomeou o Duque de Viseu. São os primeiros duques cá em Portugal. Desses tempos há aqui uma recordação curiosa e pouco conhecida. No tardós da igreja de São Pedro Gonçalves Telo, na parede, está esculpida o aléu de Dom Pedro de Menezes. O aléu, o que é? É um pau, um bastão de madeira tosco, que serve para bater numa pedra. E essa pedra rola e vai bater noutra, portanto era uma espécie de bilhar no chão que se jogava, o jogo do aléu. E o Dom Pedro de Menezes andava com um aléu na mão e o rei
andou a ver se algum dos grandes fidalgos que o acompanhavam, incluindo o condestável Dom Nuno Álvares Pereira, se queria ficar na cidade como governador. Todos se escusaram por isto ou por aquilo, tinha a sua vida aqui em Portugal, porque não tinham idade, enfim. O único que ouviu isso tudo e dá com o olhão numa pedra e diz: a mim basta-me este cacete para expulsar os mouros todos. E o Aléu ficou então como o símbolo da defesa portuguesa e ainda hoje se pode ver. Está na Igreja Matriz de Ceuta, ao colo da imagem de Nossa Senhora, e sai quando toma posse o novo governador-general da cidade, e é esse símbolo dos primeiros tempos que preside a cerimónia. A partir de então, os progressos de Tavira são rápidos e o rei Dom Manuel, em 1520, promoveu-a à condição de cidade. É uma cidade importante, ativa e com uma vantagem enorme, é ter um porto de mar absolutamente seguro contra os corsários, contra os piratas, porque em frente da cidade ficava a Ria Formosa. Essa ria tem quilómetros e, portanto, os piratas, para irem à cidade, tinham que navegar a ria toda, perdia-se a surpresa e não era possível um ataque de corsários de surpresa à cidade. Isso defendeu-a muito. Também é certo que Tavira tem na Ria Formosa um anjo da guarda. Também é certo que teve ali os seus caminhos de perdição, porque a ria começou a assorear, quer de um lado, quer do outro. Esse assoreamento, primeiro, só permitia a passagem de pequenos navios, nada de navios comerciais. E, portanto, os navios deixaram de poder ir diretamente a Tavira e ficaram ao largo. Isso veio destruir a importância portuária de Tavira. É claro que o facto da cidade ficar sem um porto que desse diretamente para o mar provocou uma certa decadência. E essa decadência acentua-se muito quando a cidade de Ceuta deixou de ser portuguesa, o que aconteceu em 1640. Como sabem, depois da restauração, as cidades podiam escolher entre obedecer ao rei de Castela ou ao rei de Portugal. A única que votou por Castela foi Ceuta. Até a água que subia em Ceuta era carregada em barricas no porto fronteiro de Algeciras. Ora bem, claro, nestas condições, a cidade não podia dizer não queremos nada com a Espanha. E de então para cá, ela levou a bandeira espanhola. Embora esteja cheia de relíquias portuguesas, algumas comoventes. Está lá, por exemplo, o pendão vermelho que o rei Dom Sebastião levava na sua nau. É um pendão com a coroa imperial, quando foi para Ceuta. O pendão foi, o rei morreu, o pendão voltou e ficou guardado no Museu de Ceuta, onde qualquer pessoa o pode ver.
tragédia militar de Alcácer Quibir veio ajudar esta decadência. Todos os tavirenses que embarcaram na expedição não voltaram. Ou então, para voltar, tiveram que pagar pesados resgates em dinheiro. Todos os fidalgos, todos os artilheiros da frota contra os corsários, tudo isso foi destruído. O terremoto de 1755 abalou todo o país e também o Algarve, e muito no Algarve. E nas casas de Tavira, a grande maioria ruiu. Foi realmente um desastre para todos. Isto é 1755. Devo dizer que não há mal que sempre dure. E ainda no século XVIII vai começar para Tavira uma nova época de grandeza, de riqueza, de atividade. É com a descoberta dos cardumes do atum. Ao largo da cidade passam anualmente cardumes de milhares e milhares e milhares de atuns. Os tavirenses passaram a organizar uma pesca com as armações. As armações metem muita gente, uma armação tem 200 homens e tem um sistema de pesca que vem de há muito tempo, na Idade Média já se conhece, é a almadrava. A almadrava é uma rede que tem boias em cima para ficar à superfície e que tem âncoras em baixo para agarrar ao fundo do mar. É claro que são quilómetros de rede e o atum chega ali e é obrigado a seguir uma certa direção. Essa direção leva ao copo. O copo é uma parte da rede mais baixa, onde o atum fica quase à superfície e fica concentrado. Faz-se o copejo. Os pescadores têm os arpões e pegam no atum e metem no navio. Essas quantidades são muito grandes. Há um ano em que pescaram 40.000 atuns. Não havia fábricas que chegassem para preparar aquilo tudo, não. Então a Câmara mandou distribuir uma parte para estrumar as palmeiras que tinham sido colocadas há pouco tempo e que estavam a embelezar a cidade. Dura todo o século XVIII. No século XIX as fábricas exportavam grandes quantidades de atum, agora já em conserva. Primeiro a conserva era feita no sal das salinas locais, havia muito sal, e em barris de madeira, mas depois, já no século XX, passou a ser feita em pequenas latas hermeticamente fechadas. Isso era muito importante para não se deteriorar. E em azeite. Esse atum português, em azeite, chegou a ter fama internacional. Hoje não há, hoje todas as fábricas estão fechadas, todas. A última aberração que foi para o mar foi em 1972, imaginem, foi e voltou com um atum. Claro, deixou de ir mais. No fim do século XVI, vem mais um fator, uma peste, uma epidemia de peste que mata metade da população. É um porto marítimo, todos os portos marítimos estavam muito sujeitos à peste. Outro fator de decadência é a Inquisição. A Inquisição começa a perseguir os judeus e muitos deles abandonam os seus negócios e vão para o norte da África. Eles são muito bem recebidos em Marrocos
e fazem lá os seus negócios, mas isso é tudo em prejuízo de Tavira. A cidade continua a ter uma importância turística enorme, tem um clima especial, está lá no Sotavento e tem um mar com uma temperatura muito agradável, muito macia, praias lindíssimas, Cabanas, por exemplo, a praia da Ilha de Tavira, a praia do Barril e muitas outras, porque o litoral é recortado e todos esses pontos são lindíssimos. É claro que há ainda mais coisas para ver, mas todo este conjunto de valores e de interesses não tem sido posto em relevo. Tavira não está na caixa alta do reclame e da propaganda do turismo português. Mas Tavira está, como no Algarve, sujeita às urbanizações parciais, pequeninas, às vezes são urbanizações de quintal, há muitas coisas por tratar, há tratos de litoral que são considerados reserva natural nacional e, portanto, não se pode lá fazer nada. Quer dizer, é uma grande parte da região do Conselho. O Conselho é grande, tem 600 quilómetros, mas há uma grande parte dele que está amortizado por isto ou por aquilo. A verdade é que não se tem tirado deste pomo magnífico que é o Sotavento todo o sumo que ele pode dar ao turismo português. E é importante ter isto presente. O nosso futuro está dependente do nosso turismo. Nós não podemos ter um futuro agrícola, o terreno não dá. Não podemos ter um futuro industrial porque nos faltam meios para isso. O nosso futuro nesta Europa tem que ser baseado sobretudo na paisagem, no clima, no encanto que é viver aqui. Quer dizer, é o turismo que pode vir a ser a grande riqueza da sobrevivência nacional.